Olá, pessoal! Chegando aqui de novo com um novo tema para o nosso canal hoje. Aliás, esse tema foi uma sugestão que os inscritos já deram, e isso é muito importante, porque nós vamos estudando, vamos pesquisando e vamos pegando, como é a proposta do canal, pegar assuntos atuais e colocar como a espiritualidade vê isso. Bom, para onde vão os médiums falidos? É um assunto bem forte que nós vamos trabalhar hoje, de acordo com a sugestão. Vamos lá. Para a maioria das pessoas sabem, né, que todos nós temos sensibilidades, as nossas mediunidades, cada um com um tipo de sensibilidade. Agora, o que seria a mediunidade com responsabilidade, né? Vocês já ouviram também falar: quem não for pelo amor, irá pela dor? Eu fui pela dor, porque pelo amor a minha cabeça não aceitava, né? Até que eu fui passar mal um dia, passava mal no outro, de repente eu estava incorporando, falando algumas coisas que eu estava vendo. Então eu não fui por amor, eu fui pela dor. E com isso fui entendendo, fui aprendendo, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. No começo, a gente não aceita muito, né? Todos nós temos a nossa formação, a nossa religião, mas essas explicações espirituais é bom a gente saber. É bom porque a gente se precavê e evita que coisas piores aconteçam na nossa vida. Então, o que seria a mediunidade? Como que a espiritualidade explica? Então, a mediunidade permite a comunicação dos espíritos com os homens. E é uma faculdade que a maioria das pessoas trazem já ao nascer. Agora, a prática mediúnica espírita é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Em hipótese alguma, o médium poderá cobrar, exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa, seja presentes, dádivas, agrados por suas atividades mediúnicas. Porque se você acha que é muito lindo ser médium, vocês não imaginam a responsabilidade que assumimos quando, no desenvolvimento da nossa mediunidade, o cumprimento que devemos cumprir aqui, ser leais, né? Porque isso nos foi dado de graça? Não. Coisa boa a gente não foi numa outra vida. Por isso que a gente recebe essa responsabilidade de trabalhar, de receber e, obviamente, estamos ajudando o próximo. E a mediunidade é uma faculdade sagrada, certo? E ela deve ser praticada santamente, religiosamente. Agora, se você não sabe, a mediunidade, ela é muito antiga. Pedro, às portas do templo, cura um coxo, demonstrando que não agira pela própria vontade ou pela própria virtude.
Paulo de Tarso foi surpreendido com a visão resplendorosa do Mestre na estrada de Damasco. Os discípulos envolvidos pelo plano espiritual falam em línguas. O apóstolo João, ele registra o futuro da humanidade em regeneração. Então, como você pode perceber, o Evangelho apresenta diversas situações onde se pode verificar a ocorrência das manifestações mediúnicas. Só que naquele tempo ninguém sabia que isso era mediunidade, né? Muitas dessas situações foram analisadas por Allan Kardec, que identificou naqueles acontecimentos uma profusão de fenômenos físicos e inteligentes, certo? O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável daquele cego que cai no fosso. A mediunidade curadora, que é o foco do nosso tema de hoje, que as pessoas, quando pediram, né, o que acontece com o médium falido, elas estavam exatamente falando o que é que vai acontecer com João de Deus, né? Ele nasceu, sim, com mediunidade, depois mediunidade curadora, mas ele desvencilhou por outros caminhos, né? Fora de tudo que a gente falou até agora. Ele usou para benefício próprio. E a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Assim define Kardec no Livro dos Médiuns, em 1861. E os espíritos, eles acrescentam, essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido. Então, a faculdade curadora, ela pertence a todos, certo? Que acreditam na capacidade de curar. Então, tem muitos médiuns que na imposição das mãos aliviam dores, né? Já é uma mediunidade curadora. Tem outros tipos de médiuns que recebem espíritos médicos desencarnados e já tem uma outra responsabilidade de curar as pessoas. E o homem, no caso, que incorpora, no caso, o espírito de um médico, age sem nenhuma participação ativa do médium. Ou seja, porque as pessoas questionam muito. Eu recebo um guia de um espírito médico. Quem está operando? É eu, Silvia, ou o espírito médico? Não. É o médium curador, é utilizado pelo espírito do médico que já desencarnou, né? Que ele que é o curador. Não é o médium que é o curador, é o espírito daquele médico desencarnado que vem ali auxiliar o médium.
Então não adianta ele se achar importante, tirar vantagem, porque não é ele é só um instrumento, né, dessa cura. Agora, nós percebemos que Kardec ele não se contenta com a resposta dos espíritos ao confirmar que existem indivíduos que podem curar pelo simples contato das mãos. O mestre continua interrogando, não por ter dúvida do fenômeno em si, mas porque além de existir vários relatos na história, ele mesmo já havia estudado. O que ele queria entender é se existia uma ação magnética na mediunidade curadora. Isso foi quando ele questionou, Kardec questionou em 1858, antes de começar a estudar os fenômenos espíritas, e entendia os efeitos que o poder magnético pode causar. Portanto, quando os espíritos respondem que existe uma e outra coisa, entende-se que a ação magnética e influência dos espíritos, certo? E o que seria o nosso tema do nosso canal hoje? Esclarecer. Para onde irão os médiuns falidos, que se vangloriaram com toda essa mediunidade, que na verdade eles estavam sendo usados por médicos desencarnados, curadores, e acabaram fazendo tudo errado por vaidade, né? Na verdade, o tema deste vídeo é para onde irão esses espíritos falidos, certo? E desde o ano de 593, o Evangelho não faz menção alguma de purgatório. Só foi admitido pela Igreja nesse ano de 593. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como um termo genérico, para designar as penas futuras sem distinção. Nosso lar é apenas uma das dezenas, centenas, milhares de colônias espalhadas por todo o planeta. Como visto, se localiza na região vizinha de dimensão vibracional conhecida como umbral e geograficamente está localizada acima da cidade do Rio de Janeiro. O umbral ele pode ser definido como uma zona ou região cósmica onde se encontram, por afinidade e sintonia, espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos. Quase sempre esta ida ao umbral após o desencarno é compulsória e involuntária. Então, dependendo do que se fez aqui, né? O umbral é usado na doutrina espírita para designar na obra Espírita Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier e atribuída ao espírito de André Luiz. Então, umbral é o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida na Terra. Perderam o seu tempo e colocaram a ganância e a vaidade acima de tudo. Espero ter esclarecido. Que Deus nos abençoe e até a próxima.